bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai ver alguns estádios que já existiram ou que existem no estado do Amazonas. Curiosos? Então deixe seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá aos estádios daqui do estado do Amazonas. E começamos com uma homenagem ao saudoso estádio Vivaldo Lima, conhecido como Vivaldão, ou Colosso do Norte. Foi inaugurado em 5 de abril de 1970, com a partida entre Seleção Amazonense versus Seleção Brasileira, que terminou com a vitória da Seleção Brasileira por 4-1. E detalhe, ambas as seleções estavam com o time B. O maior público do estádio foi na partida de 9 de março de 1980, entre Fast Club versus Cosmos dos Estados Unidos. E sim, se vocês estão se perguntando qual é esse Cosmo, é justamente a qual Pelé jogou, mas nessa época ele não estava presente. Mas mesmo assim, a partida contou com algumas presenças ilustres de estrelas do futebol mundial, como Beckenbauer e Carlos Alberto Torres, que já justificava a presença do público de 56.950 pessoas. O segundo maior público do estádio foi na partida de 12 de dezembro de 1999, entre São Raimundo versus Fluminense do Rio de Janeiro, que terminou empatado em 0-0, com um público de 55.185 pessoas, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Já em terceiro lugar, com o maior público do estádio, temos um clássico estadual, do dia 27 de agosto de 1986, entre Nacional e Rio Negro, que terminou com a vitória do Nacional por 1-0. O Rional teve 41.661 pessoas pelo Campeonato Amazonense. A seleção brasileira jogou algumas vezes no estádio, sendo a primeira vez na inauguração, no dia 5 de abril de 1970, a qual venceu a seleção amazonense por 4-1, ambos com o time B. E a última vez, no dia 10 de setembro de 2003, a qual venceu a seleção equatoriana pelas eliminatórias da Copa do Mundo, por 1-0. O nome Vivaldo Lima é uma homenagem a uma pessoa de mesmo nome, que foi muito importante para o esporte local e também para a vida pública, já que foi até deputado federal. E apesar de não ter nascido no Amazonas, já que ele era baiano, foi muito importante para o futebol amazonense e fez parte da criação de 2 clubes populares locais, que é o Nacional e o Fast Club. O estádio foi fechado em 19 de março de 2010. Infelizmente, foi demolido no dia 7 de outubro de 2010. E hoje, no local está a Arena da Amazônia. De tantos momentos marcantes vividos pela torcida amazonense nesse estádio, como os jogos da Copa do Norte e também na campanha do São Raimundo na Série C, tenho certeza que o estádio vai estar na lembrança e na história, não só do futebol local, mas também no futebol nacional. O Gilbertão, como é conhecido, se localiza no município de Manacaporu, que fica a 93 km da capital Manaus. Foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1986 e é atualmente um dos maiores estádios do estado, com capacidade de 15 mil pessoas. É a casa do Princesa de Solimões, time tradicional do município, mas também recebe jogos do Operário do Amazonas. O nome é em homenagem a um político que fez história no estado do Amazonas, com o mesmo nome, a qual foi governador durante 3 mandatos e senador, além de prefeito da capital Manaus. O estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina, é um famoso estádio que pertence ao São Raimundo, incomodado com o governo do estado. Sua inauguração foi em 27 de abril de 1958. O jogo inaugural foi a partida vencida pelo São Raimundo por 2-0 ante o hoje extinto Princesa Isabel. Sua capacidade é de 10.400 pessoas. Curiosamente, antes da construção do Vivaldo Lima, o Estádio da Colina se tornou o estádio mais importante do futebol amazonense, por conta da sua capacidade, que ultrapassava o estádio Parque Amazonense, que comportava até 11 mil pessoas, tendo como recorde o público de 23.152 pessoas no dia 27 de abril de 1969, na partida entre Rio Negro versus Nacional, que terminou em 0-0 pela Taça Amazonas.
O estádio, assim como a maioria dos outros estádios de outrora, contava com uma pista no entorno do campo, que servia para o que era chamado de geral, onde pessoas poderiam assistir os jogos em pé. Essa condição, aliada à norma de segurança afrouxadas, possibilitava ao estádio receber públicos superiores a 20 mil pagantes e até 30 mil presentes. O estádio passou por diversas reformas, sendo a última para a Copa de 2014, a qual servia de campo de treino para as seleções que jogariam na capital, e também é para que as equipes que venham a Manaus disputar alguma partida. Outra curiosidade é que o estádio já recebeu times importantes, como o Flamengo e o Santos de Pelé, que enfrentou o Nacional nos anos 60. O nome foi em homenagem a Ismael Benigno, um importante dirigente do São Raimundo, que levou a equipe à primeira divisão do futebol amazonense. Também seguiu a carreira política, sendo vereador por várias vezes e também prefeito da capital Manaus. Uma curiosidade é que o nome do estádio não seria Ismael Benigno desde o início, e sim Gilberto Mestrinho. Somente em 1977 é que houve a troca para Estádio Ismael Benigno. Um estádio construído para servir como centro de treinamento para as seleções que viriam disputar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Foi construído em apenas 9 meses, tendo sua obra iniciada em 5 de agosto de 2013 e sendo entregue em 6 de julho de 2014 e está localizado no bairro Colorado, na zona leste da capital. Tem capacidade de 6.500 pessoas. Uma curiosidade é que a partida inaugural será entre Nacional versus Rio Negro, pelo estadual de juniores, mas a FIFA vetou, por justamente estar próximo da Copa do Mundo. A primeira partida do estádio ocorreu em 6 de julho de 2014, válida pelo Campeonato Amazonense de Juniores, sendo a partida entre Manaus FC versus Manaus EC, com vitória do Manaus FC por 2-1. O nome do estádio é uma homenagem a um famoso jornalista local esportivo, tendo um grande acervo de livros e colunas esportivas. A mais famosa era o Baú Velho, que iniciou em 1960, no jornal A Crítica. Retratava passagens históricas do futebol amazonense, com detalhes, dados e curiosidades pouco conhecidas do grande público. Em 2009, criou o site Baú Velho, a qual o Zamit continuava fazendo matérias de conteúdo histórico sobre o futebol local. Fez parte também da fundação da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas. O estádio hoje é conhecido como Toca da Onça, já que o Amazonas FC mandou grande parte dos seus jogos nesse estádio, tendo a campanha da Série D, inclusive o acesso para a Série C, conquistado no Zamit. Assim como boa parte dos jogos da campanha na Série C foram no estádio, tendo grande identidade com os torcedores da zona leste da capital, que abraçaram a equipe, quase que sempre enchendo o estádio e apoiando a Onça Pintada rumo às suas glórias mais recentes. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Se gostaram, deixe bastante like aqui para poder falar sobre a parte 2 sobre os estádios do Amazonas. Então, já sabe, deixe o like aqui para me apoiar. Caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação. Pessoal, deixa bastante like, tá bom? Para saber se vocês gostaram de fato do conteúdo aqui apresentado no canal. Beleza? Então, quanto mais like, mais rápido eu posso fazer a parte 2 aqui falando sobre os estádios do Amazonas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até a próxima!